Bem bacana, que hoje eu estou recebendo o principal jogador do mundo de futebol de amputados, Rogerinho, R9, fera. Rogerinho, que bom te receber aqui, meu amigo, tudo bem? Tudo jóia, Flávio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, né? Fico feliz de estar revendo você. Tenho certeza aí que vocês vão gostar aí dessa resenha, vai ser show de bola. Aqui a ideia, no nosso programa, a gente vai contar a vida das pessoas. O Rogerinho se destaca porque é uma pessoa que não tem uma perna, mas não fica chorando. Ele vai lá, joga, destaque, está toda hora na mídia aí mostrando o sucesso dele. Aliás, somos patrocinados pela CrossFox. Verdade. Obrigado, pessoal da Cross, vocês são, muito fera. E patrocina o Rogerinho também, é isso, né? Com certeza, a CrossFox aí é uma das parceiras aí que, há alguns anos, entendeu o motivo, né, do projeto social. Eu tenho que agradecer ao Alisson, ao Paulo aí, que está com a gente aí também e com vocês, né? Obrigado. Rogerinho, você perdeu a perna, você nasceu sem a perna, como é que é essa sua história? Flávio, a minha história é um pouco diferente das demais, né? A minha deficiência é má formação congênita. Eu já nasci sem a perna esquerda, né? E no começo foi muito difícil, Flávio, porque os meus pais, a minha mãe não estava ali preparada, né, para saber que ia receber uma pessoa com deficiência. Então, assim, no começo foi muito impactante para minha família, mas rapidinho eles entenderam, assim, de como lidar com aquela situação, que eu falo como lidar, que eles me trataram como uma criança normal. Então, uma criança normal, para eles, não tinha ali uma visibilidade que não tinha uma perna, né? E para mim foi muito importante esse início para mim chegar até onde eu estou, que é o dia de hoje. Quando você era pequenininho, criancinha, você era motivo de gozação, você se impunha, como é que funcionou isso na sua vida? Cara, foi muito difícil, na verdade. No começo, na verdade, eu comecei a andar apenas com 5 anos de idade, então, assim, os meus tios e tias falam, né, que eu vivia no colo de um de outro. Você começou a andar com quantos anos? 5 anos de idade. 5 anos. Porque meu pai contou que tinha um amigo que tinha um filho com deficiência, né, e ele não andava, e aí o cara perguntou o que era, e ele foi e comprou um par de muletas e deu para o meu pai naquela época. Meu pai são pessoas simples, né, meu pai e minha mãe. E ali eu comecei a andar, Flávio, com 5 anos de idade. E ali, através daquilo, comecei a também ter algumas dificuldades, que os anos foram se passando. No começo, que eu fui para a escola, foi muito difícil. Por quê? As crianças não tinham contato com outra pessoa com deficiência. Então, ali, as crianças começaram a falar que não tinha uma perna, que eu era aleijadinho, e aquilo me machucava bastante. Um fator principal que fez com que eu mudasse algumas coisas na minha vida foi minha mãe, Flávio. Porque minha mãe sempre falava, olha, filho, você é normal. As crianças vão falar para você que você não tem uma perna, que você tem uma dificuldade, mas não lembre-se disso, lembre-se que você é normal. Então eu ficava com muito aquilo na cabeça, né? Mas eu passei por muitas situações desagradáveis, né? Mas sempre eu resgatava aquilo que minha mãe falava e eu dava um passo para frente. O que teu pai fazia? Meu pai é motorista de ônibus, né? Ele é aposentado hoje, né? E minha mãe era dona de casa. Então, assim... Não tinha dinheiro para psicólogo, nada disso. Era ela que tinha que segurar, né? Exatamente. E não tinha nenhuma pessoa naquela época também, Flávio, que dizia assim, não tem um manual, né? Tem que fazer isso, aquilo. O que eles fizeram? Me trataram como uma criança normal. O que é uma criança normal? Brincar na rua, jogar bola, ir para a escola. Isso foi fundamental também, estudar. Meu pai tinha aquilo que eu tinha que estudar. Só que não tinha uma escola preparada na minha cidade, que é Mogi das Cruzes, adaptada para receber um deficiente. Eu tinha uma escola onde eu estudei, né, que era a 5 minutos de casa. E quando meu pai foi lá fazer a minha matrícula, Flávio, ele foi rejeitado. A escola não queria me aceitar. Não queria te aceitar? Não queria. Porque existia o quê? Ela era a nível da rua, né, as salas de aula, né, só que para eu ir para o intervalo tinha 2 lances de escadas com mais de 40 degraus. E aí o diretor falou que eu não poderia estudar ali, que eu tinha que procurar uma outra escola. E a outra escola mais perto de casa, indo de carro, era meia hora. Mas não tinha como meu pai, né, levar de manhã cedo e minha mãe não dirigia. E aí meu pai ali, na verdade, ele fez um contrato. Meu primeiro contrato profissional, Flávio, naquela época, sem saber, né, sem ler, né, assinado, foi o quê? Eu ia estudar naquela escola, mas eu não podia descer as escadas. Só que o seguinte, Flávio, ninguém me contou. Meu pai não falou lá para mim assim, Você tinha quantos anos? Eu tinha 7 anos de idade. Ele vai falar isso para um moleque. Não falou. E aí, quando chegou o primeiro dia de aula, foi até engraçado. O pessoal, né, minha mãe já passou um recado assim, né, falou, chegando lá, as crianças vão perguntar para você o que aconteceu com você, aí você explica, mas é natural. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né. Aí cheguei na escola, parecia que eu tinha alguma coisa de estranho, né, porque todo mundo, o que aconteceu com você, cadê sua perna? E aí, entrei na sala de aula, né, uniforme, né, mochila, todo feliz com aquele momento, né. E aí eu fui sentar lá no fundo da escola, da sala, né, de aula, né. E aí
A professora, quando entrou na sala de aula, me tirou de lá e já tinha uma carteira reservada para mim, bem de frente com ela, de mesa com ela. E aí, Flávio, cheguei, sentei lá, né, no primeiro dia de aula. Na hora do intervalo, as crianças saem em fileira para ir para o recreio, né? E aí eu achei estranho, a professora disse, olha, vai vir uma inspetora te buscar aqui. Aí eu falei, caramba, tratamento VIP, né? O pessoal já veio me buscar, né? Aí, beleza, achei estranho. Todo mundo foi, né, na fileirada, saiu. Ela veio, realmente buscou, me colocou numa mesa, igual que a gente está aqui, Flávio. E ela perguntou naquele dia aqui, pode falar outra marca aí de lanche? Bora. Falou, ó, vou trazer um McDonald's ou um Burger King para você. Aí eu falei assim, estranho, né? Não, falei, eu quero um McDonald's então. Mas era mentira, né, Flávio? Porque na escola não tinha isso, né? Ela foi buscar, na verdade, um prato de merenda. E aí, naquele dia, beleza, fiquei ali, um barulho lá fora, né, das crianças brincando. Voltei para a sala de aula. Flávio, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, mesma coisa. Ali eu me revoltei. Ali eu montei a minha primeira estratégia. Falei, meu, eu não quero ficar aqui sentado, porque eu me sentia um inválido ali. Eu me sentia discriminado, falar a verdade. Porque eu via as crianças descendo e eu ali sentado. E você conseguiria descer, claro? Sim, exatamente, porque eu já brincava na rua, não tinha essa coisa. Mas a escola me privava daquilo. E aí, naquele dia, eu fiz uma estratégia, eu disse, quando ela for buscar a merenda, eu vou descer as escadas. E aí foi dito e feito. Quando ela saiu para cá, Flávio, eu desci as escadas, cheguei lá embaixo, vi aquela gritaria, um monte de gente. Para mim foi natural descer as escadas. Eu queria ter, na época, uma câmera para ver qual era a sensação da inspetora lá de não me ver ali. Ela, imagina, cadê ele? E aí, resumindo, Flávio, chamaram os meus pais, né? De novo, meu pai foi até a escola. E aí eu fiquei sabendo que meu pai tinha assinado um contrato que eu não poderia descer as escadas. Mas eu fiquei assim, muito chateado com aquilo. E aí eu bati firme com meu pai. Falei, não, eu quero estudar, mas eu quero descer as escadas porque eu vou descer. Flávio, eu desci as escadas por quase 10 anos naquela escola e nunca caí, né? Então ali foi meu primeiro desafio de estudar e vencer o preconceito com as crianças que, na verdade, não sabiam, não tinham entendimento de receber uma pessoa com deficiência. Claro, é normal. O moleque faz bullying e tal. Você falou de McDonald's, esquece fast food. Debrecha, cara. Nós estamos aqui gravando a Debrecha, que é fera. Tem na Dom Pedro II, lá em Santo André. Tem aqui na Pedro Ivo, no Paraíso, onde a gente está gravando. Tem na Antônio de Souza, lá em Guarulhos. E está chegando uma nova unidade. Churrascaria Debrecha, ó. Maravilha. Depois nós vamos almoçar, hein? Com certeza, hein? Já tô daqui a pouco, hein? Legal. Bom, e aí, foi diminuindo a gozação, a brincadeira, o bullying da molecada? Então, na rua de casa, daí eu comecei para a escola, comecei a brincar, jogar bola, comecei a jogar bola. E na rua com as crianças. Então, assim, ali, às vezes tinha a dificuldade de uma criança ou outra de fazer uma brincadeira, né? Mas marcou bastante muitas coisas. Um dia eu estava em casa, os próprios amigos, né? Fizeram um Saci Pererê desenhado. E aí me chamaram lá, e eu morava numa casa, Flávio, na época era 3 cômodos. Na sala era a nossa sala e quarto, né? E aí tinha o costume de daquele horário de brincar. Quando eu saio assim, eles fizeram um cartaz assim, com Saci Pererê e a molecada tudo dando risada da minha cara. E aí eu comecei a chorar. Quando eu olho para trás, a minha mãe, mano, também chorando com aquela situação. Ela pegou, me abraçou e falou assim, filho, você não é isso que eles estão falando, sabe? E ali me impactou muito aquele negócio de ver minha mãe chorando. Porque a mãe não quer ver o filho chorando dessa maneira, né? De nenhuma maneira, na verdade, né? Então, assim, foi algo assim que, aos poucos, eu fui me superando com aquela dificuldade. E o esporte, na verdade, ele foi assim, um divisor de águas na minha vida, porque eu gostava de jogar bola na rua, andava de bicicleta, sabe? Fazia as coisas que crianças normais faziam naquela época. E aí eu fui crescendo, lidando com aquela situação, mas sempre me policiando em quebrar barreiras, que era o preconceito. Você tentou, antes do esporte, algum trabalho em empresa, alguma coisa? Ou você já foi direto, o seu ganho, você falou, vai ser com futebol? Como é que Não, na verdade foi ao contrário, né? Aos 18 anos de idade eu fui correr atrás do meu primeiro emprego, né? E foi bem engraçado, né? Porque existiam placas, né, para pessoas com deficiência. Eu já estava me formado na escola, né? Não tinha nenhum curso superior. E aí, nada de aceitar. Chegava lá, vaga para deficiente. Era para deficiente, mas não te aceitava. E não aceitava, que não tinha experiência e tal. E aí, quem abriu as portas foi o meu primo. Eu fui fazer um currículo na casa dele, né? Eu era a única pessoa na época que tinha um computador na impressora. Fui lá e tal. E aí ele falou assim, você não quer trabalhar aqui comigo? Eu tenho um trabalho de 2 meses. E aí eu fazia de tudo, já tinha um curso de informática na época, né? Não jogava bola naquela época, só jogava bola na rua com as crianças. E aí eu fui trabalhar com ele. Aí passou 2 meses, Flávio, eu fiquei com aquilo na cabeça, puxa, vou ser mandado embora, né?
Aí, no dia que venceu 2 meses, ele falou, ó, vou te dar mais 3 meses. Eu falei, opa, beleza, né? Tô mais 3 meses. Tá indo, tá andando. Vai indo, né? Aí depois eu peguei a estratégia dele. Vou mandar até um abraço pro meu primo aí, o Ademir, né? Qual que foi a estratégia dele, Flávio? Ele pegou, me colocou para trabalhar esses 5 meses para ver se realmente eu ia dar conta. Porque se eu não desse conta, a família ia para cima dele, né? Claro. Eu falei, caramba, você não deu emprego para eu. É aquele cara que você não pode mandar embora, né? Isso, exatamente, né? Então, mas eu não queria ser limitado por um deficiente, por uma pessoa incapaz, para me ficar escondido numa muleta. Não, eu queria trabalhar. Então foi muito importante aquele emprego. E daquele emprego tá até os dias de hoje, né? Eu faço um trabalho com ele, né? Paralelo às outras empresas que eu tenho legal, patrocínio, né? Mas ali foi um divisor de águas que ele me ajudou a vencer e entrar no mercado de trabalho. Que coisa boa. Ó, pra falar nisso na hora do bate-papo que a gente tá fazendo aqui, ó, Alibec, ó. É Pelé. Já que o Rogerinho é o Pelé do futebol de amputados, Alibec é Pelé. Nossa, isso aqui só tem um defeito, você não consegue parar, cara. É bom demais. Um abraço pro nosso querido Anacleto, tá? O Rogerinho, e como é que o futebol entrou na sua vida, mesmo de maneira mais profissional? Então, aí na cidade de Mogi das Cruzes eu jogava bola com as crianças, né? Comecei a fazer parte de uma escolinha de futebol onde não tinha nenhuma deficiência, então tive contato com várias crianças de várias gerações. Mas ali, Flávio, eu comecei a participar de alguns campeonatos e me sentia discriminado, porque um campeonato oficial, sem conhecer a minha modalidade, que a gente vai falar agora, não podia receber pessoas com deficiência. E nessa escolinha que eu comecei a participar, o professor fez uma coisa bacana. Ele fez um campeonato interno, convidando as equipes de fora, onde o regulamento dizia que eu ia participar. Então, nessa escolinha, todo mundo me conhecia, não tinha preconceito, tal, os caras tocavam bola, já fazia gol. Naquela época, se tivesse marcado, já tinha passado o nosso grande amigo Túlio Maravilha, né? E aí, mas eu não estava satisfeito. Por quê? Quando a gente ia participar desses campeonatos, Flávio, não era de igual para igual, porque eu era único deficiente, então os outros times às vezes ficavam com dó, com pena, né? Os caras imaginavam assim, Flávio. Você deve ficar muito pé da vida com isso, né? Mano, o cara entrava em campo, imagina um outro time adversário, né? Olhava para mim e falava, como é que a gente vai chegar nele? Vou derrubar ele, vou machucar? Então, não tinha aquela jogo assim mesmo pegado, assim, de igual para igual. E eu me destacava, porque ninguém me marcava, né? Então eu fazia gol. E eu não estava assim, contente, mas ali foi um momento. Só que aí, Flávio, um belo dia, conheci o professor Ronaldo, né? Dá um abraço para ele, o professor Ronaldo do SESI, né? Coordenador do Paralímpico lá do SESI. E ele me falou de 2 modalidades. Primeiro ele falou do vôlei sentado, você não queria fazer parte. Aí eu falei, vôlei sentado? Não sabia nem o que era, Flávio. Aí ele falou, não, vôlei sentado, eu jogo com 6 jogadores, só que a rede é 1 metro de altura, você não quer fazer parte? Aí eu olhei para ele assim, falei assim, não, gosto de jogar futebol. Aí ele tem futebol de amputados. Aí pensei ali nos segundos, esse cara é doido, né, mano? Achei. Não, eu falei, esse cara é doido, futebol de amputados? Aí ele falou, não, futebol de amputados, joga igual você, com um par de muletas, tem seleção brasileira e campeonato brasileiro. Aí eu falei, agora me achei. Aí eu fiquei curioso. Aí eu falei, tá bom, tal dia eu fui lá treinar. Aí realmente estava treinando vôlei sentado com alguns atletas, e foi muito importante ali esse início, de participar desse vôlei sentado. O professor Ronaldo era um cara que, para você se tornar um atleta de alto rendimento, você tinha que dedicar. Ali eu aprendi que, para me ganhar as coisas, eu tinha que dedicar, focar e treinar. Só que eu estava no vôlei, mas conhecendo o futebol de amputados. Passados 3 meses, ele me levou para o Rio de Janeiro para participar da primeira competição com o futebol de amputados. Flávio, até arrepio de falar aqui, porque quando eu cheguei lá, eu vi um mar de deficientes. Todo mundo, sem a perna direita, sem a perna esquerda, goleiro é amputado de um dos braços, sabe? Uma coisa organizada. E eu falei, é aqui, eu quero chegar na seleção brasileira. Eu quero realizar um sonho de ser jogador. Porque lá atrás as crianças falavam o quê? Eu quero ser jogador. E quando eu falava, as pessoas riam de mim. Você vai ser jogador aonde? Futebol ainda. De futebol, porque não tinha o veículo de comunicação de divulgar naquela época, né? E aí eu fui pro meu primeiro campeonato e cheguei lá, comecei a fazer alguns gols, sabe? E aí eu comecei. E aí depois de 8 anos eu cheguei na seleção brasileira de futebol de amputados. Maravilhoso. É uma vida colorida a do nosso Rogerinho, como a Lux Color, né? A tinta da pintura inteligente, uma vida colorida, bonita a do nosso querido Rogerinho. Vamos voltar um pouquinho. Você falou do choro da sua mãe. Como é que era para você ver sua mãe chorando? Você se sentia culpado? Você sentia tristeza? O que você sentia quando a sua mãe chorava? Cara, eu me sentia assim, revoltado, sabe? Porque, tipo assim, eu imaginava na cabeça dela assim, que a mãe quer o melhor pro filho, né?
Então, assim, vi pessoas assim falando, eu indo para casa chorando, assim, e às vezes eu contava para ela o porquê, né? E o que me matava lá era quando me chamava de aleijadinho. Porque aleijadinho é uma pessoa inválida, né? Uma pessoa que eu imaginava para mim, Era né? bem pejorativo, né? Era. Então, assim, muitas vezes eu via ela segurando o choro, porque ela não queria ali, né, tá firme para passar algo, um conforto ali para mim, um amor. Então, assim, mas graças a Deus aí a gente conseguiu superar, né? Ela é uma das melhores fãs que eu tenho hoje, né? Mas foi muito difícil aquele momento lá de passar. Foi muito, muito triste, sabe? Você já chorou? Sua mãe chorou? Já, muitas vezes. Muitas vezes lá. A gente morava numa casa pequena, né? Tinha meu pai dividiu lá a sala com a cortina, né? Tinha lá o beliche lá. E muitas vezes eu ficava lá, chorando lá e perguntando por que eu era assim, né? Por que só comigo? Somente comigo, né? Então, assim, foi muito difícil aquela fase que eu passei. Conta uma história assim que você fala, nossa, isso aí foi a pior coisa mesmo que aconteceu. Cara, acho que essa do Saci Pererê foi porque eu não sabia que a minha mãe estava atrás, me vendo e vendo aquela situação, sabe? Do desenho na cartolina, assim, sabe? Então, assim, ali eu tava olhando para cá, que era o corredor, né? O pessoal na rua, né? E eu não sabia que ela estava atrás vendo também ali. Então, assim, aquele dia foi bem triste mesmo na minha vida. Hoje você, pelo que você me falou, vocês até faturam uma grana com essa história de Saci Pererê, né? Pode contar já essa resenha? Claro, lógico. Ó, cara, aí depois que eu conheci o futebol de amputados, né, modalidade, cheguei na seleção brasileira, né, realizei meu sonho de jogar na seleção brasileira, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco da seleção brasileira. Montei o projeto social em Mogi, né? Porque ali eu entendi, daquele período que eu fiquei participando da modalidade, qual era a dificuldade da modalidade e qual era a dificuldade de ter atletas, né? Porque não tinha conhecimento, o pessoal não sabia daquilo, né? E aí eu montei esse projeto social antes de contar essa resenha. E a dificuldade maior foi o quê, Flávio? De tirar esses caras de dentro de casa. Por quê? A pessoa era acidentada ou ela tinha vítima de uma doença e perdia um membro. E automaticamente havia muitas perguntas na cabeça. E agora, Flávio, como que eu vou fazer para me trabalhar? Pô, eu jogava bola naquela escolinha, estava querendo se tornar jogador profissional e perdi um membro. E eu estudei mais ou menos a modalidade. E aí eu entrava com o quê? Falei, ó, montei o projeto social de buscar esses caras, de ter o cuidado de mostrar para eles que eles poderiam ter uma vida até melhor do que tinham antes. Então, assim, aquele começo foi muito difícil de trazer esse pessoal dentro de casa. Alguns não queriam, outros os familiares não permitiam. Ao contrário de você que queria, você encontrou pessoas que não queriam, que de uma certa forma entraram em depressão, né? Muito, muito, isso mesmo. Por que a família não queria? A família às vezes falava assim, o meu filho não vai poder voltar a fazer o que ele fazia antes. O pessoal fica olhando com um olhar diferente, né? Com preconceito. Aí eu falei, não, vou montar um projeto social diferente. Não uma escolinha de futebol, Flávio. Um projeto o quê? Que eu vou cuidar desse cara, de fazer com que esse cara volte para a sociedade e viva bem, e dê risada, teoricamente, quando a gente fala assim, do que aconteceu, mas no passado, que foi daquele momento, mas daquele momento em diante, se tornou algo bom para ele. Então a gente começou a montar esse projeto social, foi muito difícil trazer esses caras, mas eles entenderam que o projeto que eu tinha, que eu tenho até hoje, na verdade, não era só jogar futebol, era ajudar esses caras a passarem por esse momento de dificuldade. Porque na vida você vai passar, claro, independente se você tem uma deficiência ou não, você já passava por algumas dificuldades. Agora a gente não poderia deixar aquele cara por uma desculpa, com uma muleta. Flávio, eu não posso. Você pode. Eu estou aqui para te ajudar, porque eu pude. Eu passei por aquilo, mas eu nasci. Rogério, você nasceu, tal, tudo bem. Você nunca teve completo, realmente, mas eu tenho um caminho de te ajudar. Eu posso te mostrar que você vai vencer. E aí os caras foram me dando confiança, e as famílias foram me dando confiança, e a gente foi crescendo, fora de campo, que eu digo, levando esses caras para a sociedade. E aí dentro de campo eu sempre falava, um dia a gente vai ser referência, que era treino, que é aquilo que eu aprendi com o professor Ronaldo. Para se você se tornar um grande atleta, você tem que se dedicar, você tem que ter foco, você tem que ter ali uma estrutura para você ser um jogador de alto rendimento. E aí, beleza, né? Aí começamos a despontar, Flávio. Aí um dia o telefone tocou, falou que era do projeto, do Rogerinho, do Futebol Amputados. Aí eu disse, sou eu mesmo. Aí ela falou assim, a gente é de uma produtora aqui, queria fazer um teatro. Aí eu já imaginei, né? Falei assim, teatro? Mas qual seria o tema? Daí ela falou assim, Sítio do Pica-Pau Amarelo, né?
Aí eu falei assim, você já sacou o que eles queriam, né? Falei, você quer que eu seja o Pedrinho, né? Pra dar uma descontraída, né? Aí Você dificultou o jogo. Aí ela falou assim, então, né? Não sei nem como falar. Ela tava meio assim, né? De falar, né? Claro. Aí eu falei assim, não, pode falar, aqui já foi, não tem problema, pode falar o que você quer. Você quer um Saci Pererê, né? Ela, então, Rogerinho, putz, meu, será que eles não vão ficar bravos, tal? Será que você tem, né? Poxa, pelo amor de Deus, eu não quero, né? Causar nenhum trauma. Eu falei, não, eu tenho 3. Ela falou, 3? Eu falei, eu tenho um P, um M e um G. Ela, como assim? Um pequeno, um médio e um grande. Aí ela falou, puxa, você é mó... Ela agradeceu, nossa, você é descontraído. Eu falei, não, porque a gente já quebrou barreiras. A gente não tem essa barreira aqui, não. Ela falou, Rogerinho, vai ter um cachê para eles, vai ter um carro para buscar, vai ter alimentação, fotógrafo, enfim, tudo para eles. Para ele, né? Na verdade, ele, né? Aí eu falei assim, poxa, bacana, qual que é o cachê? Ela falou assim, R$500. Eu falei, nossa, eles iam de graça, né? Ela falou, eles quem? Eu falei, não, porque é o seguinte, você tá me falando que vai ter essa parte aí, eu acho que vai ficar um pouquinho de tempo, né? E aí eu queria ver com vocês se dava para levar 2. Ela falou, por que 2? Eu falei, não, porque um só com uma perna vai cansar, né? Aí ela falou, poxa, você é fogo, hein? Ela falou, não, pode ficar tranquilo. Mas E ele não podia andar com a muleta, né? Não, o Saci não anda. não anda, fica ali pulando por um momento. Ela falou assim, mas não vai ficar ruim, não? Eu falei, não, fica tranquilo, eles vão gostar. Aí peguei, desliguei o telefone, né, Flávio? Aí mentalizei 2 caras que tinham quebrado o preconceito dentro do projeto. Aí liguei pro Negão. E aí, Negão, tudo bem? Opa, presidente. Os caras me chamam de presidente, né? Negão, é o seguinte, tem um evento em São Paulo, vou precisar de você. Ó, vai vir um carro te buscar, vai ter alimentação e conseguir um cachê. Ele, sério? Eu falei, sério, R$500. Ele falou assim, mentira, R$500? Eu falei, 500. O que eu vou ter que fazer? Eu falei, ó, você vai ser o Saci Pererê. Ele falou, sério mesmo? Vou poder usar aquele gorrinho lá? Aí eu falei, lógico que vai, mano, tem que ser... Ele gostou. Ser característica certa. Beleza. Aí desligou, falei, ó, vou chamar o Serjão para você não ir sozinho, tá? Para revezar lá. Ah, tá bom. Aí liguei pro Serjão, o Serjão é um pastor, né? Aí liguei para ele, falou assim, graça e paz, irmão. Falei, amém, pastor, tudo bem, hein? Ô, glória a Deus, tô bem. Falei, pastor, tem um evento para fazer em São Paulo, vai vir um carro te buscar, vai ter comida, fotógrafo, e ainda vou te dar um cachê, abençoado. Aí ele falou, sério mesmo? Falei, sério, R$500. Ele, ô, glória a Deus. Falei assim, pô, aleluia, amém, né? Aí eu falei para ele assim, e aí, pastor, tá preparado para ele? Ele falou, não, tô. Aí ele falou, o que eu vou ter que fazer? Eu falei, ó, você vai ser o Saci Pererê. Ele, poxa, sério mesmo? Eu falei, vai usar o cachimbinho lá? Eu falei, mas, pelo amor de Deus, né? Vai ter que ser certinho. E aí, Flávio, os caras foram, o que eu quero trazer com isso, né? Os caras quebraram o preconceito. Porque esses caras, quando perderam a perna, eles eram vitimizados como um Saci Pererê. Eles eram ali, tinha várias conotações. E aí os caras foram pro evento. Chegou lá, os caras ganharam até um troféu que você gosta de dar para todos, né? Um troféu ali para pessoas. E aí chegou lá, as pessoas olharam aquilo e elogiaram eles. Porque eles estavam ali alegres, divertindo o público lá e fazendo algo que eles lá atrás nunca imaginaram que ia perder uma perna, e quando perdeu, eles passaram por aquele momento de preconceito. E ali eles estavam super alegres, e aí eles foram os caras que mais, assim, alegraram aquele ambiente, tiraram muitas fotos, sabe? E aí isso aí mostra que, assim, eles conseguiram vencer o preconceito. Ô, Rogerinho, eu acho que eu já falei isso para você, mas deve ter um monte de gente que tem algum tipo de deficiência, tá cabisbaixo aí, dá para ver que dá para levantar e fazer coisa e a vida segue. O principal, o mentor, da nossa família, da minha família, família Prado, seu Abílio Corrêa do Prado, ele não tinha uma perna desde os 17 anos. Caramba! Ele perdeu uma perna num acidente de trem e quando ele foi tentar namorar com a minha avó, estamos falando no final do século XIX, imagina o preconceito que tinha. O pai dela disse assim, olha, não dá para ela casar com um aleijado. Assim, nesses termos. Naquela época casava muito jovem, né? Mas ele insistiu e ela queria também. E aí ela casou com ele. Sabe o que aconteceu, Rogerinho? Esse aleijado seguiu a vida dele e anos depois, o pai que tinha preconceito com ele foi morar na casa dele. Olha. E esse cara gerou uma família enorme. Inclusive eu sou neto dele, com o maior orgulho. E toda a região ali, ele comprou alguns terrenos ali, onde todo mundo morou por muito tempo. Eu mesmo, até os 30 anos. Ali segurou a onda de todo mundo. Que não tinha condição, a gente é de família humilde. Uhum. Mas esse Abílio, aleijado, esse cara é que segurou a onda, entendeu? Então eu sei muito bem como é que é isso. Nunca teve, ele chegou a tomar extrema-unção e tal, porque era uma coisa muito grave. Sim, sim. E esse cara é o grande exemplo da minha vida.
Abílio Corrêa do Prado, o cara que não tinha uma perna. Então, para mim, quando eu vejo uma pessoa como você que está em casa aí todo choroso e tal, e eu entendo, é um problema, ninguém quer não ter um membro e tal, principalmente quando perde. Então, o cara já nasceu, foi tranquilo, entre aspas, Sim. né? Cara, pensa no seu Abílio, pensa no Rogerinho, pensa nesse pessoal que dá a volta por cima, porque não tem esse negócio. Que a gente não dá para se vitimizar, né, ô, Não. Flávio? Quando assim eu decidi montar esse projeto social, lógico que eu queria jogar só futebol, mas eu vi ali que a gente poderia ajudar essas pessoas. Assim como você disse aí, né? Muitos deles eram vitimizados. O pai de famílias, eram pessoas jovens e tal. E se a gente não tivesse assim, essa mentalidade de ajudar, eu não sei se todos teriam passado e vencido esse processo. Com certeza não, com certeza não. Me passa o Paulinho aqui, o Paulinho tá fazendo uma visita pra gente aí. Opa, vem cá. Garoto. Esse cara Olha é só. top, hein? Olha o Paulinho aqui, ó. Nosso amigo. Aqui, ó. Olha que legal. Fica com a gente aqui um pouco, Paulinho. Paulinho é o símbolo da CrossFox. Olha que maravilha, ó. É o nosso querido Paulinho. Com certeza, cara. Esse aí eu também tenho que agradecer, né? Que ajuda bastante o nosso projeto social. Ajuda todo mundo, é bem legal. O Alisson, o Paulo, assim, foi os caras que eu conheci há 3 anos atrás, né? E são os caras que vestiram a camisa no sentido, assim, da inclusão social. Da bandeira que muitas pessoas, às vezes, poderiam ajudar, né? Tem outros patrocinadores, né? Mas foi um cara, assim, que a gente foi lá, mostrou o projeto. Esse projeto que a gente montou. E os caras são sensacionais. Os caras... Maravilhoso. Nota 10. Obrigado, Paulinho. É nossa companhia aqui nesse nosso encontro. Vai depois também, vai comer aqui com a gente na Debrecha, que é... Nós estamos aqui na Pedro Ivo, no Paraíso, é uma delícia. Tem lá em Santo André e tem também em Guarulhos. E também eu quero agradecer a Lux Color, que está colorindo esse nosso encontro, e a Libec, que é para a gente esperar, enquanto a gente espera a churrasco, ó, Debrecha, um abraço, Anacleto, beleza. Também, tá bom, você vê que você vai passar bem, né, Rogerinho? Com certeza. Te tirei lá de Mogi, você veio até aqui, você vai passar bem. Negócio Se puder vir todo dia, ó, churrascaria dessa aqui, ó, muito gostoso. Vai ser bem legal. Ô, Rogerinho, e o teu pai? O teu pai é vivo? É vivo, meu pai e minha mãe é vivo. O teu pai levava também com a mesma naturalidade da tua mãe? Ou ele tinha algum sentimento? Meu pai era mais fechado, né? Assim, eu vi como eu já sentia ali de criança, meu pai era mais fechado, meu pai é um cara meio mais bravo e tal. Então, assim, às vezes eu não queria levar esse problema para ele, que não sabia tão quanto que ele ia levar para frente. Então, assim, mas ele sempre tentou ali lidar com uma pessoa normal, porque ele é uma pessoa normal. Ele que me incentivou a ir para a escola, ele que me deixava brincar na rua. Então, assim, ele falava para mim que eu tinha que ser uma criança normal. Eu tinha 2 irmãos, né? Uma mais velha e um mais novo, né? E ali eu fazia as coisas que eles faziam. Eles não tiveram nenhum tipo de problema físico? Não tiveram. Eram perfeitos. Você se considera um deficiente? Não. Eu me considerava até antes de descobrir o esporte. Até antes de descobrir o esporte, eu tinha preconceito de mim mesmo. O que era... Você tinha? Tinha. O que era preconceito? Se eu fosse numa festa na minha cidade e tivesse outro deficiente, eu ia embora. Por quê? Porque olha a minha cabeça como que era de preconceito. Uma pessoa com deficiência, quando chegava lá com a minha muleta, os pessoal ficavam olhando, né? Que é diferente. E aí eu já sentia ali um olhar diferente, eu me sentia para baixo. E quando tinha 2 pessoas, eu falava, não, 2 pessoas aqui no mesmo lugar, não. Então, onde tinha uma pessoa com deficiência, eu saía. Se tivesse muleta, então, mais rápido eu saía. Olha só o preconceito. Isso. Era uma coisa na minha cabeça que eu imaginava assim que as pessoas discriminavam, entendeu? E aí eu não queria estar ali naquele momento. Você é casado? Hoje não mais, mas na época sim. Você foi casado? Sim, fui casado. Tem filho? Tenho 3 filhos. Todos sem nenhum problema. Todos sem nenhuma Você deficiência. conseguiu entender, depois que passou o tempo, por que você nasceu com essa... O que foi isso? O que é isso? Cara, então, na verdade, sim. Eu descobri, na verdade, depois que eu entrei no esporte, numa clínica, né, que teve lá nesse campeonato, e é onde o pessoal chamou todas as pessoas com deficiência naquele momento. E ali eu descobri que, na verdade, teve um médico que receitou um remédio, na época, não vou falar o nome aqui, né, que fez com que nascesse várias crianças no Brasil. Não foi? Foi uma coisa aqui que estourou aí no Brasil Esse inteiro. Esse remédio era para quê? Era para, na verdade, assim, era para controlar a gravidez no sentido de tranquilidade, como o cara tinha falado, mas, na verdade, ele fazia com que um membro nascesse com deficiência. Que coisa! Nasceu pessoa sem um braço, língua, deu tipo assim, uma febre naqueles 4 anos. Quer dizer, não foi natural, foi uma coisa natural. química, vamos Exatamente. dizer assim. E aí descobriram depois.
Fizeram uma analogia que estava nascendo muita criança com aquela deficiência, né, no Brasil, e aí começaram a juntar os fatos que determinaram que aquele remédio que tomou que fez com que as crianças nascessem. Isso não existe mais, esse remédio. Não tem E mais. esse cara foi punido? Na época que foi feito isso, foi lá no Rio de Janeiro, que eu fiquei sabendo que a gente nasceu assim, né? Eles queriam, na verdade, que a gente fosse processar o fabricante, né? E o médico. Só que, Flávio, para mim, tá? Eu estava bem. Eu não me sentia como um deficiente, sabe? Financeiramente seria bom, claro, mas mentalmente para minha mãe. Se eu chegasse e falasse assim, mãe, eu preciso saber do prontuário. Lógico que naquela época ela não ia ter. Né? Até os dias de hoje é muito difícil mães que guardam todas as receitas, que tenham esse controle. Mas eu imagino na minha cabeça, por experiência assim, minha, né? Você acha que no hospital onde eu nasci estaria lá o receituário tudinho, certinho? Você acha que esse médico já não tinha tomado um start, tipo, poxa, eu mediquei algo que realmente fazia mal? E a gente não sabe se é de má fé ou falta de formação. Então ali eu me sentia bem. E eu não queria buscar um processo sobre aquilo. Sua mãe poder se sentir culpada também. Com certeza, né? Então, assim, para minha mãe, só tem que agradecer pela maneira que ela me criou. Aí eu falei, poxa, já estava com 20 e poucos anos na época, 23 anos. Eu vou dar essa notícia, eu vou colocar algo. Será que eu não vou causar um trauma? Será que eu não vou causar um problema para dentro de casa? Financeiramente, eu falei, não, eu já trabalho, eu estou correndo atrás, eu vou trabalhar para me ter o meu sustento, tá? Ter as minhas coisas. Então, é ali que eu fiquei sabendo realmente porque eu tinha nascido. Ô, Rogerinho, vou te fazer uma pergunta que é até meio indelicada, e desculpe você que tem alguma dificuldade em casa, mas eu acho que é legal para a gente entender a cabeça desse sensacional amigo que está aqui nos dando essa entrevista. Se você pudesse hoje ter uma perna, outra perna, você ia querer ou não? Não, realmente não. E eu falo que eu tentei até ter uma prótese por sonho de ver outros atletas, né, ter. Agora, a perna física, não a perna metal, física, assim, de nascer com duas pernas, eu acho que não. Nunca assim, me revoltei lá atrás, igual eu falei, você tive o processo, mas depois que eu descobri a minha modalidade, o futebol de amputados, eu não queria ter outra perna, não. Sabe, porque assim, eu consegui superar tudo aquilo. E quando eu falei da perna mecânica, né? Porque eu conheci alguns atletas que tinham a perna mecânica. Sim. Mas depois eu fui ter uma perna. Ganhei uma perna, uma prótese. E eu vi a dificuldade que era de eu ter aquela prótese. Porque, não sei se você já reparou, Flávio, as pessoas, quanto menor tem a amputação, elas conseguem lidar melhor com a perna mecânica. Uhum. Quanto maior você tem de amputação, que é no meu caso, mais difícil você usar a perna. Um exemplo nosso, o Lars Grael, ele foi amputado, mas foi quase em cima, a perna inteira. E ele não usa uma prótese. E muitas pessoas... Dói, é isso? Adaptação? Não é que dói, eu vou explicar mais ou menos assim. Imagina que esse dedo fosse uma perna. Daqui para baixo eu coloco uma prótese com o pé, fica mais fácil para a gente fazer esse movimento, certo. Que eu tenho o joelho aqui, certo? Certo. Concorda? Se eu perco assim acima do joelho, ele tem um espaço aqui da coxa, que ela vai afixar a prótese aqui, certo? E mesmo assim eu vou fazer... sem o joelho, vou fazer meio que reto aqui. Consigo andar. Agora imagina aqui em cima, eu não vou ter o joelho, certo? Vou ter que fazer todo o movimento e fica muito difícil. Ela é quase uma muleta, só que você não tem controle, né? O controle é menor. Esteticamente, você coloca uma calça, você vai ficar lindão. Mas se for para descer essas escadas e eu chegar, vai demorar mais. Só que eu não tinha essa informação. E aí, quando eu vi a oportunidade de ter uma prótese, eu fui correr atrás. E eu consegui uma prótese. E aí eu vi que realmente, que no meu caso, não dava. Aí, Flávio, era até engraçado na época. Colocava a prótese, né? Me sentia leve, com as mãos. Porque você tem as mãos livres, né? Para abraçar, para movimentar. E aí, só que eu não conseguia ficar mais de 1 hora com ela. E se eu fosse num ambiente para ficar sentado ou de pé, ela me incomodava. Por causa que ela era fixada com um cinto aqui na minha cintura. E era difícil aquilo. E aí, um dia eu me enchi, cara. Falei, não, isso aqui não é para minha vida, não. Eu prefiro a muleta, mais agilidade, para cima e para baixo. Já tinha vencido o preconceito. Às vezes tirava onda, as pessoas falavam, nossa, tá faltando uma perna, o que aconteceu? Aí falava às vezes, acidente de moto. Ele, sério? Sério, mas não era, né? Cara, eu falei, sério, meu, poxa, eu peguei lá a moto. Não precisa explicar, né? Então era assim, eu levava numa boa, não tinha mais aquele preconceito.
E aí eu entendi da prótese também que não era para mim. E aí eu comecei a ver que outros atletas, né, tinham essa dificuldade também porque não dava, né? Então, assim, hoje, literalmente, se eu tivesse que voltar lá atrás e ter uma perna natural, eu não queria. E se uma prótese também, para mim, não ia me satisfazer, não. Como é que foi para você o gol do ano ser escolhido por um atleta que tinha uma deficiência? Cara, foi sensacional para a modalidade, né? Foi um belo de um gol. Assim, o cara ali pegou uma bola única ali, né? E fez um golaço. Mas para a modalidade, por quê? Eu sou um cara militante da modalidade. Eu sou um cara que não é só o Rogerinho que venceu, que chegou onde chegou. Mas eu fiz muito pela modalidade aqui no Brasil. Quando eu descobri a modalidade, quando eu vi ali a importância de ajudar pessoas, eu vi que não tinha uma estrutura, não tinha vários campeonatos, não tinha muitas equipes. E quando eu montei meu projeto social, eu comecei a viajar o Brasil montando clínicas de futebol de amputados para crescer a modalidade. Tendo oportunidade, como eu tive com você, de divulgar no seu programa, enfim, usando os canais, porque não tinha informação. E quando você vê um gol desse a nível mundo, poxa, é bacana, que nem hoje a gente passa, o pessoal lembra do quê? Não lembra do gol? Lembra, mas lembra do futebol de amputados, lembra do projeto. Os meus atletas lá, que eu tenho quase 40 em Mogi, quando saiu aquele gol, saiu que venceu, os caras mandando mensagem, poxa, o pessoal aqui da padaria lembrou, olha que bacana. Então dá uma proporção maior. A beleza do gol foi encantadora, foi algo assim sensacional. Mas o resultado daquilo fez com que mais pessoas conhecessem a nossa modalidade. Isso foi importante. Mas eu já vi você fazer gol bonito pra caramba. Agora você precisa prestar atenção pra mandar lá, né? Vou puxar então um pouco pro meu lado, né? Já fiz vários gols aí, né? Mesmo. Já. Mas assim, o que acontece? Qual foi a diferença, Flávio? Ó, aproveitar aqui, né? Tomar uma aguinha da Debrete. Da Debrete, olha que legal. Água própria. Daqui a pouco a gente vai almoçar, né? Por quê? Fiz vários gols, mas lá fora o movimento, a organização é mais forte. No Brasil, quando a gente fala aqui, Flávio, você conhece várias modalidades, como que é a divulgação das modalidades para a pessoa com deficiência? Quando você veio falar mais? Em época de Paralimpíada. Em época de Paralimpíada, você vê aquele tal. Você não, você é um cara que me ajuda, que assim, divulga a minha modalidade. Você que me ajuda. Não, mas assim, você fala da modalidade, você divulga. Só que assim, lá fora é mais forte. Então, assim, eles conseguiram chegar na FIFA, mandaram aquilo, entendeu? E aí saiu. Então, assim, os gols nossos, por que a gente não tem outros meios de comunicação, outras organizações, para não ficar citando nomes aqui, que poderiam alavancar? Quando eu falo que eu sou um gestor da modalidade, embaixador da modalidade, participei de 3 Copas do Mundo, e lá a gente tem reuniões com outros países, para saber do desenvolvimento da modalidade. Não é só jogar. E lá eu vejo que outros países estão à frente do Brasil, no sentido de organização, no sentido de divulgação, como o próprio Gol Pusca. Então, assim, no Brasil necessitamos de mais apoio, de mais investimento, para que outros gols desses venham a sair com grande proporção. A CrossFox Elétrica é uma empresa que dá apoio. CrossFox Elétrica, ela é referência em fios e cabos elétricos em todo o Brasil. E dá muito apoio junto com a Telefio. É bem legal. Uma empresa bem bacana, há mais de uma década entregando soluções. Realmente é bem legal esse trabalho da nossa CrossFox. Se você... Vamos voltar um pouquinho de novo. Você foi um menininho. Sim. E você tinha sonhos. Sim. Imagine que esse menininho está aqui agora. Eu vou virar o menininho, pronto. O pequeno Rogerinhozinho. O que você, Rogerião, diria para o Rogerinho menininho? Cara, uma boa pergunta, meu. Eu nunca me parei assim para fazer essa analogia, sabe? Eu acho que o Rogerinho pequeno, ele fez as coisas certas. O que é as coisas certas? De ir para uma escola, de enfrentar aquela dificuldade, de ir para uma escolinha de futebol, onde que algumas vezes tinha que fazer um treinamento e as pessoas duvidavam da capacidade daquela criança fazer um toque de bola, ou um desvio de cone, uma finalização. De ir para o mercado de trabalho e tomar vários não, sabe? De buscar uma namorada, de buscar pessoas e tomar um não, sabe? Assim, então, assim, o Rogerinho foi atrás, né? Pequeno. E o grande está colhendo agora as coisas que lá atrás ele foi.
Então você tem gratidão por ele. Com certeza. Assim, não me arrependo de nada que fiz. Passei por momentos, como falei para você, do esporte que eu não conhecia. O esporte foi um divisor muito de água, né? Meu pai, minha mãe, foram pessoas, né? E outras pessoas, outros amigos também que fizeram com que aquilo acontecesse. Eu falo de amigos porque na época da rua a gente tinha uns amigos que faziam essa resenha, porque é natural de brincar com o outro, né? Mas tive pessoas que estavam do meu lado ali, que estavam comigo. Então, assim, eu acho que não teria assim, algo assim de lá atrás. Você tem orgulho dele, então? Muito orgulho. E ele de você, por certo. Com certeza. E a última pergunta. Vamos supor que Deus aparecesse aqui agora e dissesse assim, ó, Rogerinho, você pode me fazer uma pergunta só. O que você ia perguntar para ele? Caramba. Acho que eu não ia perguntar, eu ia agradecer. Eu acho que eu ia agradecer pelo tudo que ele me abençoou até os dias de hoje, sabe? Pergunta... A gente fala assim, às vezes a gente faz aquela pergunta, por que eu sou assim? Por que nasci assim, né? Por que eu fui assim? Mas eu acho que não, acho que só ia agradecer, cara. Não tenho assim que lamentar ou murmurar por que eu passei. Eu consegui, eu venci. Eu não usei uma muleta como desculpa, sabe? Que lá atrás eu poderia ter usado. Não, eu enfrentei tudo aquilo, conheci pessoas boas. Eu tive o privilégio de ter pessoas boas na minha vida, de ter pessoas que me aconselharam a fazer por aquilo, de correr atrás, sabe? Então, assim, eu acho que só ia agradecer. Sabe o que eu acho? Ele usa algumas coisas assim, ele traz pessoas para mostrar, ele aponta o dedo e fala, vai lá e mostra. E você é um deles. Amém, obrigado. Ele colocou um dedo em você e falou, vai lá, menino, vai lá e mostra que não é assim, não tem coitadismo. Sim, sim. Eu vou lá e vou. E aí, imagina quanta gente está vendo aqui agora e que está numa situação talvez muito, muito melhor que a tua, com um problema menor do que o que você teve. Imagina o que você é exemplo para tanta gente. Imagina. Imagina o cara que não tem nenhum problema e está lá todo amuado. Ai. A gente fica feliz, sabe, Flávio? Porque a gente recebe vários elogios, né? Várias pessoas que se espelham, né? Em mim, eu fico feliz por isso, né? A gente não é o certo, a gente não tem o certo ou errado, a gente tem alguns erros, tem alguns defeitos, né? Mas assim, quando eu falo assim do esporte, da pessoa com deficiência, dessa causa, a gente não pode ficar se lamentando. Eu falo para os meus atletas do meu projeto. Às vezes o cara perdeu uma perna, o cara, né, vai passar por aquilo, por trauma, a família fica ali, e aí às vezes o cara arruma uma desculpa. Eu falo, você tem um par de muletas, você pode ir para onde você quiser, você pode correr atrás de um emprego, você pode ir num shopping, você pode ir em qualquer lugar. As pessoas vão te olhar, por alguns segundos vão te discriminar por não conhecer, ou às vezes por tentar te respeitar. Mas você tem um par de muletas que você pode ir para qualquer lugar. Então, a sua muleta não é sinônimo de desculpa, de não poder fazer. Pelo contrário, ali você vai poder utilizar ela para buscar a sua melhoria, os seus sonhos. Eu acredito muito em sonhos. Eu planejo sonhos, eu faço um planejamento de vida, sabe? Então, assim, a gente fica feliz de ver aí, não os títulos que eu tenho, mas as vidas que a gente conseguiu transformar, por ser exemplo, né? Defeito tenho? Claro que tenho, né? Mas no sentido, assim, de não me ficar ali me lamentando por ser deficiente. Isso não. Passei por esse processo e, graças a Deus, só vivendo melhor. A última. Como é que você se imagina daqui a 10 anos? Cara, 10 anos eu querer estar ainda ali no meio da modalidade, do futebol. Eu sou fominha de bola, você já me conhece, né? Então, vou me preparar para estar bem, né? Até lá. Que idade você tá? Tô com 42. Pô, jogar com 52? Eu quero bater recorde, né? O mais velho aí jogou até 56, né? Vamos ver que eu consigo chegar lá. Mas assim, e ver mais da modalidade, né? Agora, falando pessoalmente, né? Viajar o Brasil com palestras. Eu acho que essa é a minha missão, meu foco, meu planejamento para alguns anos, né? De estar aí, levar a mensagem, de trazer ali que você, às vezes, não tem nenhuma deficiência olhando, né? E, às vezes, você tem um bloqueio, tem uma frustração, você acorda, às vezes, né? Chateado com aquilo, com o momento. E aí você poder olhar para aquela pessoa que lá atrás foi bulinado, teve várias dificuldades, conquistou vários títulos, né? Conheceu pessoas, eu nunca me imaginava estar num programa de TV, eu nunca me imaginava conhecer grandes jogadores que fizeram história, e hoje eu tenho essa oportunidade.
Foram pessoas que me abraçaram, pessoas que não tiveram um preconceito. Pessoas que me trataram como deficiente, não, me trataram como uma pessoa normal. Eu sou deficiente? Sou deficiente. Mas muitas pessoas, às vezes, tratam o deficiente como um deficiente. Como que é um deficiente? De estar ali toda hora, não, será que ele consegue? Será que ele vai poder? Não, eu posso, eu conquisto, dá pra Você dá um fazer. pontapé no jogo. Dá, bate pra caramba. Esse E jogo... é bom, não é? Claro que é. E aí, mas isso é legal. Além de, assim, né, de ter isso aí, a resenha, de estar ali, de falando. E eu lido normalmente. Eu não tenho mais aquele choro. O cara pode chamar de aleijadinho, eu falei, sou mesmo. Mas antes me feria. Ah, você não tem uma perna, você é o Saci. Realmente, já ganhei dinheiro com o Saci Pererê. Então, assim, passei por aquilo. Eu consegui viver. E quantas pessoas que passam por outros problemas? Claro. Que não são esses? Isso aí. E aí eles se fecham, se estão ali se lamentando. E aí ela consegue ver essa história, pô, ela pode, ela é capaz de fazer. Então esse assim é um legado, é algo assim, né, que eu falo, né, jogar bola tá no sangue, né, depois que eu descobri a modalidade. Mas o meu legado é o quê? É levar a informação, de motivar você que você também é capaz. Você é fera, Rogerinho. Obrigado, meu irmão. Valeu, viu? Muito obrigado. Obrigado a Debrecht, onde a gente faz essa gravação. Alibec, CrossFox, Lux Color. Viva a vida de forma colorida. Um abraço. Até o próximo. Tchau.